Boa Oi! noite, Karine. E aí, Tudo tudo bem? certo? Seja bem-vinda à nossa Obrigada. live. Tá me Fiquei escutando muito... bem? Tô escutando bem. Vou só aumentar aqui meu volume, mas estou te escutando bem. Tá. É, eu primeiro quero te agradecer pelo convite, né? Fico muito Imagina. feliz de você ter aceitado conversar com a gente, falar um pouco sobre a sua experiência como herdeira, né? Primeiro no grupo familiar e depois saindo para empreender e está empreendendo aí super bem. Eu fico acompanhando pelas redes sociais seu Obrigada. sucesso, né? Toda a sua garra. Você é uma pessoa que sempre foi muito determinada. E aí eu fico muito feliz porque essas lives é exatamente para a gente trazer um pouco da realidade dos herdeiros, né? Que já passaram por diversas fases da sua vida, diversos aspectos do que aconteceu no dia a dia desse herdeiro. E aí, hoje eu acho que, se eu não me engano, é a quinta live que eu faço, né, com o herdeiro. E aí fiquei muito feliz com a sua presença, né? Assim, já lhe conheço, vou falar Muito para as pessoas bem. como eu te conheci, né? Eu fiz o projeto de governança familiar da sua família e te encontrei quando eu entrei dentro da empresa familiar, né? Você Exatamente. trabalhando na área de recursos humanos, fazendo um trabalho muito bacana junto com a sua mãe. E aí, durante essa trajetória do projeto, você foi ficando mais claro ainda, e você pode falar melhor do que eu, essa sua vontade de empreender, que não era uma coisa daquele momento, já era uma Não. coisa que você já tinha pensado no passado, tinha É. tentado realizar, não tinha dado certo naquele momento, e que agora você resolveu fazer. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, né, dessa tua experiência, Tá. primeiro na empresa da família, como foi que você entrou, e depois essa decisão, né, que às vezes não é uma decisão fácil, de sair, né, e tentar empreender e buscar projetos próprios. Com Que isso é certeza. uma coisa que é passível de acontecer, mas às vezes não é todo herdeiro que vai, né, em busca do seu próprio sonho. Às vezes ele fica na empresa da família, alguns até ficam e ficam até infelizes, mas assim, você teve o apoio da família também, e isso é muito bacana também. Então eu Uhum. queria que você falasse um pouquinho como você entrou na empresa familiar, como é que isso aconteceu. Na verdade, ela até assim, para mim foi muito importante todo o nosso processo, né? Desde o início. Eu estava até relembrando aqui que a gente começou na governança em 2017, né? Que foi exatamente no ano que eu resolvi, foi no, durante o ano, né, que de fato eu resolvi sair. E quando tu falaste assim, que não foi uma decisão do dia para a noite, de fato não foi. E eu até estava me organizando, né, hoje, pensando, né, assim, como é que foi isso, o que foi que aconteceu, um pouquinho na fase histórica, e me lembrou muito, assim, o que tinha acontecido. Então, eu procurei a psicologia, né, sou psicóloga, como a minha mãe também, entrei na empresa familiar, trabalhei no recursos humanos, fiquei de 3 a 4 anos lá, e nesse período foi muito interessante, porque eu entrei na empresa, não, na verdade, foi uma coisa que aconteceu. Eu queria antes já empreender. Eu fiz psicologia no intuito de abrir uma escola, né? Meu sonho sempre foi fazer, tipo, abrir uma escola, ter um ensino inovador. E isso era o que me brilhava os olhos. E aí, dentro da psicologia, na verdade, eu fui me descobrindo. E durante a faculdade, eu estava até lembrando, eu passei por dois momentos muito interessantes. Um deles, eu entrei numa franquia da Contém uma Grama, estava tentando vender, tipo, vamos pesquisar, fui atrás. E a outra que eu cheguei muito perto foi a Prepara, de cursos profissionalizantes. E estava ali já, tipo, resolvida que eu queria aquilo. E não sei se foi destino, o que foi que aconteceu, ou se foi Deus que me iluminou, a minha família naquele momento, que na época que a gente, na verdade, foi no dia que a gente foi assinar o contrato da Prepara, a psicóloga que trabalhava na época pediu desligamento da empresa, tipo, do nada. E aí meu pai e minha mãe, né, na época, me perguntaram, minha filha, você quer dar a oportunidade de conhecer? E eu acho que foi a coisa mais feliz que eu, tipo, não me arrependo de jeito nenhum. Acho que foi um aprendizado muito grande, né, ter entrado. Eu acho que até quando eu paro para pensar assim, qual foi uma das minhas grandes realizações, com certeza, foi ter trabalhado com eles. E eu entrei, né, durante a faculdade ainda, eu era estagiária. Entrei como estagiária,
fiz todo aquele processo que tu Todo o sabe, né? processo de encarreiramento, É, né? que tu já sabe, né? Assim, um pouco de como é minha família. Então, assim, a gente fez todo. Fui estagiária, depois fui assistente, assinaram minha carteira. E aí passei a trabalhar 8 horas, antes eu só cumpria aquelas 4 horas, enfim. E fui me descobrindo lá dentro, que foi uma coisa, até para mim, não vou dizer estranha, mas eu não acreditava assim que eu poderia ser feliz ali, porque sempre me brilhou os olhos outras coisas, né? Eu tinha um pouco dessa busca da independência, sabe? Tipo, eu queria trilhar mesmo o meu caminho. O seu próprio projeto. O meu Já próprio era uma coisa projeto. sua que inquietava. Eu acho que era uma coisa interna mesmo, sabe? Assim, acredito que foi mesmo uma construção minha de vida. E quando eu entrei, né, na empresa, adentro, assim, de cabeça, uma coisa foi muito importante, né, para mim, que eu me descobri, né, tipo, muito. Fui muito feliz. Eu, na verdade, implantei tantos projetos que eu queria muito, e foram esses projetos que me deram força e base para seguir, porque sem eles eu não teria conseguido. Claramente, tipo assim, hoje, com um pouco mais maturidade, na época eu não tinha, né, maturidade, eu tinha 22 anos, né, quando eu queria botar a preparo, eu acho que eu tinha 18. Então, assim, eu não tinha vivência, né, em nenhuma É empresa, em nenhum verdade. negócio, eu não tinha essa, né, não sei, essa visão sistêmica do que é uma empresa. E quando eu entrei, uma coisa muito interessante é porque minha família sempre me deixou as portas abertas, né? Meu pai, enquanto diretor da empresa, meu irmão também, que sempre trabalhou lá, eu pude implantar e colocar em prática muito do que eu queria. Então, assim, mudança de sistema, implantação do novo plano de cargos e salários, que é uma coisa importantíssima, né, para a base, né, de Com remuneração certeza. da empresa, que impacta até financeiramente. Então, assim, eu tive muita carta aberta, né, assim, para poder implantar, né? E isso eu acho que me fez ter solidez, sabe? Assim, conhecer bem. Sempre conversei muito com meu irmão, que é mais da área financeira, né? Então acaba que a gente sempre se complementava, né? Eu psicóloga e ele economista, então a gente sempre trocou muita ideia. E interessante, assim, porque teve um marco para mim que foi em 2016, que foi antes da gente começar o programa, que foi a implantação de uma unidade, né? Que foi a unidade de Iguatu, que foi a CBSU. E para mim, assim, eu dei tudo de mim, assim, no sentido de me entregar, de trabalhar, de querer estar lá, de querer. E para mim foi uma grande realização dentro da empresa, né, da empresa familiar. E foi nesse momento que eu acho que eu consegui ter uma visão mais sólida, né, de um contexto. Eu participava das reuniões de resultado, de planejamento, de DRE. Então, isso também meus, né, assim, a minha vivência, fui observando, né, como fazia tudo isso. E aí, em 2017, eu comecei tipo, abrir essa porta, né? Abrir uma janela para entrar nesse mundo empreendedor. E eu sempre tive muito apoio do meu pai, do meu irmão, da minha mãe. Então, era muito assim, se quiser ir, vá. Mas você sabe que você vai ter as portas abertas. E a gente começou a olhar, né? Na verdade, eu voltei a olhar com a franquias do Subway. Até assim, tipo, nem me imaginaria hoje em dia, mas foi o que, né, na Na retomada, época, né, foi uma das você primeiras procurou. coisas que eu olhei. E foi muito interessante, assim, porque a gente olhava tudo, sabe? Eu e o Vitor, que é meu irmão, a gente olhava tudo, tipo, custo, quero CMV. E para mim era uma grande experiência, porque à medida que eu ia, né, me aprofundando em alguns assuntos, né, em determinadas empresas, a gente vai aprendendo qual é a margem, qual é o CMV ideal, o que é markup, enfim. E foram coisas que foi importante para nossa vida, né? Assim, principalmente para minha vida. Não olhar apenas para aquele olhar de distribuição, que é o nosso, né, que é o da minha família, mas a gente ter um pouco dessa mente aberta de varejo, né, de alimentação, enfim, de olhar outros negócios. Então, em 2017 foi quando, de fato, foi a minha decisão, né? A gente começou o programa com você, né, em janeiro, que perdurou todo ano. E eu implantei a minha primeira loja, que foi a do Vignoli, no Shopping Guatemi, em dia 1º de setembro, né? Então, assim, foi realmente durante, né, Dentro do projeto. dentro do projeto. E eu acho que tu participou, né, um pouco das Com certeza. dificuldades. É, e assim, na verdade, o que é que a gente vê? Muitas vezes, o herdeiro
né? Ele está dentro do negócio da empresa familiar, como você estava, como você disse, o quanto você aprendeu, o quanto você ampliou sua visão. Talvez você tivesse colocado lá atrás, como você disse, não teria condição, às vezes, até de crescer como você está crescendo hoje, né? E de ampliar mais negócio, diversificar, porque talvez você tivesse uma limitação de maturidade mesmo. Mas você teve uma vivência muito boa. E foi uma coisa planejada, não houve desgaste, né? Zero, Então, isso é que é zero. legal. Foi zero desgaste, foi uma decisão que você tomou, que você já tinha essa vontade, todo mundo já compreendia essa sua vontade. Além disso, os seus pais deixaram as portas abertas, tanto para você ir como para você voltar, Tá. né? Então, assim, isso é legal porque lhe deram autonomia de escolha. Ó, você pode tentar e a gente vai te apoiar. Mas se de repente você quiser voltar, as portas também estão abertas. Então, assim, você fez um bom trabalho aqui, você encontrou um lugar, você se identificou, mas você queria algo mais, você queria realmente empreender. E aí, Eu como queria a Paula disse, você é prosperidade. determinada. Você é determinada, né? É, E aí, assim, uma coisa que eu acho interessante, que às vezes dentro do projeto de governança familiar, às vezes se torna um pouco mais claro, porque quando a gente vai mexendo em papéis, as pessoas vão começando a perceber, é isso mesmo, né? É isso mesmo eu que tô eu no quero lugar fazer, certo, eu né? estou no lugar certo, porque às vezes o herdeiro, ele não necessariamente ele só tem esse caminho de sair e empreender, mas às vezes até de mudar de lugar, né? Às vezes ele está num Dentro da lugar que ele própria não é empresa, feliz. né? Dentro de outro setor. Em outro setor, quando eu fui fazer um trabalho numa indústria, um pouco antes de vocês, tinha um herdeiro que era da área da indústria mesmo, mas ele disse, eu sou infeliz aqui, eu não estou bem. E aí foi uma oportunidade dele mudar para a área de compras. E ele Sim. se realizou na área de compras, né? Então ele conseguiu fazer um trabalho melhor, ele conseguiu assumir outras coisas, outros projetos dentro da empresa, e ele se sentia melhor, mas ele não, às vezes ele não tinha essa coragem ou até E é discernimento tão mesmo, ele não tinha interessante. parado. E é outra coisa, assim, que eu acho que você precisa tipo, olhar para dentro, sabe? Conhecer, ver suas habilidades, ver de fato o que, é que você se identifica, para você estar naquele lugar correto. Porque dentro da empresa mesmo, familiar, você pode estar em inúmeras posições. Tipo, Sabe? não é porque eu sou psicóloga que eu vou ter que estar É. dentro da área de RH. Entendeu? Que às vezes a gente se limita muito a isso. E hoje eu até acho que se eu voltasse para a CB um dia, eu não estaria no RH, né? Talvez eu estaria na estratégia da empresa, Hoje talvez você eu ampliou estaria... a sua visão de negócio, né? Exatamente. Então, eu penso assim, eu acho que isso também gera maturidade. Às vezes, quando a gente entra, né, numa empresa familiar, a gente entra porque, é da família, porque eu tenho que seguir esse caminho, porque às vezes muitas famílias têm um pouco disso, né, internamente, tem algumas leis É, internas dos é, membros, né, que a gente acha que a gente tem que ir, né, que a gente vai ser feliz ali. E acaba que a gente se posiciona em lugar diferente, né? Que não necessariamente vai trazer uma realização, né? Interna. Então, eu acho que se conhecer, olhar para dentro, eu acho que é um passo importantíssimo. Porque senão você fica, né? é. Será que é Agora isso? sim, a gente sabe que, assim, mesmo a família deixando a porta aberta para você empreender e lhe dando todo o suporte como você teve, Uhum. a gente sabe que às vezes tem umas saudades, né? Eu Tem, lembro que seu avô foi Maria. um que ficou com o coração meio partido, né? Na Porque às vezes, verdade, como ele é talvez ele de está outra assistindo. geração, você está Talvez ele assistindo? está te Oh, assistindo, viu? olha aí. Na Eu vi que tua avó verdade, entrou, já acenei para ela. eles estão juntos, com certeza. Uhum. Na verdade, eu vou até falar isso para ele, né? Para ele ouvir novamente. Aproveitar, né? É, o que foi muito interessante, ele era meio, não vou falar a palavra indignado, mas assim, ele não aceitava, né? Ele falava assim, por que que ela vai buscar esse caminho? O Vitor tá aqui, o Luiz Cláudio tá aqui, o Cláudio tá aqui, né, que é meu tio. Então, assim, a gente tem uma harmonia muito grande. Então, por que que ela, logo ela, vai, né, escolher sair? Então, acho que para ele, aquela visão, né, de querer estar todo mundo junto e tudo era muito importante, né, de ter a harmonia familiar. E uma coisa que eu falei muito na época foi assim, não é porque eu tô saindo que eu vou estar rompendo com a família, né? Eu acho Exato. que é uma das grandes dificuldades que a gente tem. Porque eu acho que todo mundo fala assim, eu vou sair, é sinônimo de eu brigar, ou então é sinônimo de eu me distanciar. E comigo, pelo menos, não foi. Na verdade, a minha escolha, né, de sair, acho que a gente até já falou que foi muito mais uma decisão pensada de um novo caminho. E para ele, né, na idade que ele tem,
na vivência A de vida geração dele. que ele tem é. Eu super entendo ele. E até foi muito interessante que um dos momentos mais, assim, marcantes, eu acho que vai ficar para minha vida, foi recentemente, acho que uns 6 meses atrás, coisa recente mesmo, acho que foi em dezembro, perto do Natal. Ele chegou para mim, meu avô, e falou assim: minha filha, você não sabe a felicidade que eu tenho de você estar onde você está hoje. E eu peço desculpa por ter sido um pouco mais rígido. Então, assim, o que é que isso O significa para mim? reconhecimento, né, Né? dele. Então, para mim, na verdade, desde o primeiro momento, ele foi ali muito rígido, foi muito difícil. Eu fiquei muito triste, né? Eu acho Eu que, lembro. Eu né, fiz algumas, na época, eu fiz eu até fiquei algumas muito triste. intervenções, eu estava fazendo mentoria com seu avô, e eu, assim, tentei explicar para ele que às vezes não é fácil na geração dele entender, né? Como você disse, a sensação que ele tinha era que ia estar tendo um Isso, rompimento na família, mas na isso, verdade não era, não né? era. E assim, ele tinha, mas a gente tem que também dar um tempo para ele entender que não existia um Total. rompimento na família. E que, na É verdade, porque no você não saiu momento, brigada, é porque foi era uma você realização tá de um sonho. na flor da pele, né? Ali também das emoções, da decisão. Então, eu acho que tudo fica mais potencializa, né? Um pouco. É, Depois, quando vai acontecendo, tudo no seu tempo, ele vendo, né? Aquilo se concretizar, a família me apoiando. Então, eu acho que ele foi absorvendo, ele absorveu isso super bem. Então, exato. mas para mim, eu vou ser muito sincera. Acho que você sabe, e quem me conhece de verdade sabe que esse momento foi um dos momentos mais difíceis que eu já passei na vida. Eu tenho certeza, assim. Óbvio que vai ter muita coisa, né, difícil na vida. É, Mas até hoje, com 27 anos que eu tenho hoje, eu tinha 23, né, na época, eu me lembro demais. Pra mim vai ser marcante. O dia que eu arrumei tudo, né, tirei ali. as Imagina, eu coisas peguei do o birô, computador, tipo, limpei ali, assim, né, limpou a mesa dos papéis, o que é que joga fora, o que é que eu vou, né, direcionar pra quem, passar. né, devolvi ali o celular, devolvi o computador, tipo assim, né, ali ficou e agora eu vou partir. Então eu me lembro muito eu entrando no carro, tipo, meu Deus, eu sou louca, né? Naquele momento dá um frio na barriga mesmo, sabe? E eu É, acho que esse momento para mim foi importante, mas ele era muito ambíguo, né? Ao mesmo tempo com que certeza. ele era um momento muito feliz, que para mim era um momento um pouco de liberdade, de busca do meu e tudo, de realização. Era um momento também de saudade. Tipo assim, poxa, será que eu fiz a coisa certa? Eu tava aqui no É. seguro, né? Era um ambiente seguro, né, para mim. Exatamente. Você estava num ambiente seguro, familiar, acolhida, né? Bem É, resolvida, mas você tomou uma decisão planejada, que já era uma coisa que você queria é. muito. Ela E foi achei bem. legal. Olha aí o que é que teu pai escreveu. Disse que teu avô e a tua avó iam todo dia comendo vinhole para ajudar nas vendas. Ele ia todo dia. Domingo, ele nunca saía de casa, né? Assim, ele não gosta muito de sair de casa no domingo à noite. Pois todo domingo ele tava lá. Tava lá, ele Uma vez eu encontrei ajudava, a família todinha no domingo. dava Vocês pitaco em tudo comendo casa. pizza. Foi Foi muito muito legal. interessante. Foi Então, muito assim, legal poder acompanhar isso, né? Assim, eu sou muito grata por ter feito esse trabalho de governança familiar com vocês e poder acompanhar todo tudo. esse passo a passo aí, né? E quando eu vejo hoje o quanto você cresceu, né? Assim, você era uma pessoa que sempre foi muito segura, sempre soube o que quer, Uhum. apesar de passou por esse frio na barriga na hora de sair realmente, né? Sim. Mas assim, hoje eu vejo o quanto, é como seu avô disse, o quanto você está feliz e É. realizada. O quanto isso foi bom para você. E até interessante, ela até eu vivi uma experiência, foi agora, em janeiro desse ano. Eu fiquei um tempo, né, muito, foi 2017 até agora, praticamente, sem ir na CB. Tipo, sem ir no movimento, assim, sempre tava naquela correria, né, da minha vida, um corre-corre, não sei o quê. Ir pra Maracanãú acaba que é diferente, né, de você estar dentro de uma É, empresa, que é a minha rotina. Então, eu tinha que sair da rotina para ir até, né, Maracanãú. E aí, eu fui, né, uma vez, até hoje eu só fui uma vez. Mas não é nem isso. A gente teve um evento que foi agora em janeiro, que se chama Lidera, né? Que são todos os líderes, né? Da empresa. E esse evento aconteceu até com a Marília Fiuza, né? Enquanto coach, fez uma palestra e tudo. E eu participei, eles me convidaram, né? Minha família, no caso, me eu convidou. vi na foto que você estava Pois lá, eu até né? postei. E para mim, assim, foi um dia eu acho que para mim, sinceramente, até postei, porque eu gosto de postar, né, no feed, coisas que são É, inesquecíveis, até. E é um pouco disso, eu acho que a energia que eu senti ali, a conexão que eu senti, a reconexão, né,
com aquelas pessoas, porque todos os líderes, você sabe que a empresa, assim, Já, 30 é, líderes é muito antigo, né? O pessoal que a gente de é. fato O trabalhou pessoal se junto mantém. se mantém, né? A gente tem o índice de turnover muito baixo, principalmente com a liderança. Então, nesse evento que eu pude sentir o carinho, e de fato, as portas abertas não somente pela minha família, mas por todos eles, né? Que compõem hoje a CB, né? Que a gente chama da família CB, que é uma extensão da nossa. É. Então, eu acho que foi a minha grande, vou dizer assim, realização de ter participado daquilo, de sentir aquele, sabe assim, quando você vê que pessoas que realmente lhe querem bem, que estão torcendo por você e fala assim, e tinha até uma dinâmica que ele falava assim, conte como é que foi o seu final de ano, até para você projetar o ano, era um pouco de planejamento. E aí, quando a gente ia lá contar um pouco, todo mundo, a Marina voltou para a CB, a Marina, né? Tipo, não é brincadeira mesmo, mas assim, isso para mim ficou guardado, na verdade, no meu coração, no sentido de falar assim, que bom que eu pude fazer um trabalho bacana, que ele foi reconhecido, que se um dia eu tivesse interesse de voltar, eu não vou voltar porque meu pai é o quê, ou meu avô, minha mãe, enfim, o que seja, e eu vou voltar pelo meu trabalho, pelo reconhecimento do meu trabalho, né? Então, isso para mim é uma coisa que É vira extremamente herança, né? gratificante. Eu acho que É, acontece um e pouquinho também, assim, eu assim, tô foi vendo. muito legal, porque você, assim, você foi reconhecida pelo papel que você desempenhou durante esses anos lá. E não porque você é filho ou neto do dono. Sim, Né? não. Então, assim, isso é muito bacana também. E Quando você consegue, né, ser um profissional, ter uma carreira reconhecida lá, não só pela família, mas também pelos colaboradores. e Né? Então, deixar assim, é uma como você marca, disse. né, do seu É, trabalho. Então, assim, isso para mim sempre foi muito importante. Eu queria, onde eu estiver, eu acho que no lugar que eu esteja, eu sou uma pessoa que eu gosto de deixar um propósito, assim, por que que eu estive aqui, o que foi que eu mudei, porque eu acho que eu sou muito intensa, né? Eu sou, assim, um pouco inteira, né? Eu tô ali. Então, acaba que eu acho que isso, né, deixa algumas marcas, né? Positivas ou até negativas em alguns momentos também. e aí também foi positivo por você ser assim, porque você se permitiu, né, realmente fechar um ciclo e abrir outro. É, Você não ficou naquela dúvida de botar um pezinho aqui, um pezinho lá. Não, você realmente fechou o ciclo e abriu um novo ciclo. porque eu Não, tinha não vontade de fechou no fazer isso. sentido de fechar para É, sempre, mas naquele momento você ia seguir um novo caminho, né? Então exato. isso é muito bacana. E assim, e deve ser desafiador, porque É. uma coisa é uma empresa grande, estruturada, e Ah, aí vem os é desafios do empreendedorismo. Eu pra imagino como deve ser mim, difícil. eu E acho que você ainda enfrentou uma coisa totalmente nova, inusitada, que é essa pandemia, é, né? Então, ainda mais, né? Agora, porque já era ainda tem difícil. isso. Agora, É. quando Mas voltar conta aí um agora, pouquinho dos teus desafios, porque assim, é um ambiente, é um sim, cenário totalmente diferente. Então, total. são outros desafios que você teve É, que eu enfrentar. acho que tu já colocou o ponto, assim, que para mim é importante, né? Quando a gente está dentro de uma empresa, né? Embora seja grande, pequena, a gente tem uma estrutura, principalmente a nossa que já vinha de 30 anos, né? Então, assim, eu tinha uma estrutura, né? Eu não tenho como Pois é. mentir que a gente tem uma, né? Ah, aconteceu um problema, tô Tem dando um exemplo, tá? suporte, né? A gente tem um suporte, com certeza. A quem entregar, a quem confiar, a quem cobrar, a quem conversar, né? E isso, não vou dizer que é cômodo, porque em alguns momentos não, porque você tem que saber lidar, né? Tem várias relações aí também, né? De liderança, de chefia, enfim, né? De cima para baixo, invertida e tal. Mas quando eu fui, né, de fato, colocar o Vignoli, né, que foi meu primeiro negócio, eu me vi só, né? Eu acho que essa palavra, ela é até forte, né, para ser usada. Mas não é só porque meus pais não estavam ali ou porque meu irmão não estava tão presente. Não era isso. Mas assim, eu olhava para o lado e falava assim: como eu vou fazer isso? É, Quem é que vai me ensinar, né, a fazer isso? Porque tem coisas que você tem dúvida e é normal você ter dúvida. Eu acho que é todos nós já verdade. passamos por isso um dia. Mas eu tenho uma coisa também que eu acho que é do meu perfil. Eu me cobro muito, né? Então, assim, eu tinha aquela coisa de eu tenho que ter todas as respostas, eu tenho que resolver aquilo, e aquilo ficava, né? Muito pesado, né, para mim. Então, assim, eu acho que meu primeiro grande desafio foi a obra, né? Todo mundo fala assim, por que a obra, Marina? Tipo assim, tu vai dizer que a obra é uma coisa difícil, contrata A, uma A obra. Mirella, que te acompanhou aí, A Mirella me como acompanhou. coach, pois é, ela disse a obra, ela falou nesse instante, Ave um Maria. momento desafiador. Quando a gente
para, né, de fato, para pensar nessa trajetória, quando eu brinco, né, dizendo assim, gente, a obra, aí todo mundo fala assim, a obra de quê, Marina? A primeira coisa, né, quando a gente pensa nos desafios, ninguém nasce em uma empresa do nada. Tipo assim, ah, tá aqui, esse é meu lugar que eu vou trabalhar, ou a minha loja, ou, enfim, um restaurante, ou o que foi, ele tá pronto para eu começar. Não, não é. De fato, não é assim. Então, a obra, eu acho, é até interessante esse nome obra, porque de fato ela foi uma construção também que foi sendo criada dentro de mim, né, o dia a dia. E eu fiz duas obras ao mesmo tempo, que foi a do Iguatemi e a do Rio Mar. Né? Então, assim, eu implantei a loja do Iguatemi, né? Tendo todos aqueles desafios daquele primeiro momento de equipe, treinamento e tudo, tendo uma obra no Rio Mar para tocar, né? Então, assim, tem coisas que você fala, ai, Marina, mas por que tu não tinha uma pessoa? Por que tu não botava uma pessoa de confiança? Ah, porque, né? Existem várias, né, coisas nesse nível. E eu acho que, na verdade, a gente vai se descobrindo, né, dentro disso. Tipo, qual foi o meu principal desafio? Ah, eu não entendia daquilo, mas vamos lá, vamos entender. Né? Então, vamos aqui discutir sobre aquilo, vamos fazer. Então, eu fui muito para a parte operacional. Eu acho que é normal no começo, né? Todo mundo que eu acho que vai montar uma empresa, ela precisa até para entender o processo. Ela tem que entender o processo todo. Então ela vai começar pelo operacional. Então, assim, em pequenas coisas mesmo. Tem coisas que não era só gestão, né? Que ela precisava, sim, ter aquilo ali do dia a dia. Então, na verdade, o meu primeiro grande desafio, fora tudo isso, né? Que eu já, né, compartilhei um pouquinho, eu acho que quando você pensa na empresa como um todo, às vezes eu estava num setor da CB, né? Que era o RH. Embora que eu acabava, que eu me metia, eu entendia comercial, eu fazia rota, eu estava muito na frente, né? Eu acho que você sabe disso, eu adorava fazer rota. Eu tinha muita... E você participou de alguns projetos dentro, né? Dentro disso, de plantação. Né? Acho que eu participei de vários, na verdade. Vários. Mudança de sistema, eu participei, como eu até falei, né? O plano de remuneração. A implantação da filial nova. Da filial, né? Tipo assim, a CBSU, né? Que foi uma implantação super importante para minha família. Eu acho que você lembra, né? Na época que a gente falava muito sobre isso. Mas quando a gente tá, né? Quando a gente sai daquele lugar, como a gente já colocou, não é de comodidade. Com suporte, e a gente vai para outro, a gente se vê naquela função de eu preciso entender de tudo um pouco. Então, assim, eu tenho uma empresa de contabilidade, mas quem é que vai olhar meu imposto? Quem é que vai ver se aquilo que eu estou pagando tá certo? Quem é que vai fechar a folha? Eu sempre olhei folha. Como eu era RH, né, na CB, eu olhava DP, né? Eu olhava banco de horas, olhava hora extra, olhava periculosidade. Eu sempre entendi. Mas, de fato, quando você passa a fazer tudo isso... É diferente. Gera algumas, né? Não sei. Angústias, né? Angústias no começo. Então, assim, eu vou dizer que os meus 6 primeiros meses do Vignoli foram bem desafiadores. Eu acho que foi o ano mais rico que eu já tive na minha vida, que foi o ano de 2017. Se eu pudesse resumir de janeiro a dezembro, eu tenho certeza que eu faria tudo que eu fiz. Fato. Mas, assim, quando a gente para pensar, realmente, que é esse o tema, né, de hoje, pensar nos desafios, no que foi que me motivou, né, e como eu lidei com tudo isso. E como lidou, né, que eu acho como foi toda essa trajetória, e eu acho que é o que fica, né, na memória. É o que fica. E como a gente até falou, eu acho que a principal coisa é que, às vezes, a gente tem uma visão, né, vou dizer, eu muito jovem, né, como eu tomei a decisão, a gente não tem a visão sistêmica do empresa. Né? Então, às vezes a gente fica muito... A gente quer ser especialista em um setor. Então, eu me garantia no RH. Fazer recrutamento, seleção, integração, treinamento, tudo isso. Conhecia todo o subsistema, dominava tudo. Então, pode botar. Mas aí você vai para a empresa, aí você vai para uma empresa que você precisa dominar a obra, dominar a contabilidade. É fechar a caixa. Né? Fechar a caixa. Eu já tive um caso, eu acho até que meu avô também, né? Já que a gente brincou nessa história, eles estavam presentes nesse dia. A menina do meu caixa, né? No domingo à noite, ela faltou. E aí a fila, assim, sabe, tava... Numa fila, eu juro que eu não acredito, me deu até um nervoso. Agonia. E aí eu me lembro demais. Na hora que eu cheguei no shopping, né? Eu tinha ido pra casa tomar banho, alguma coisa. Na hora que eu voltei... eu tinha deixado uma pessoa no lugar, mas a pessoa não estava dando conta, né? Obviamente. E aí eu saí correndo, assim, no meio do shopping, no meio da fila, eu lembro que eu joguei minha bolsa no chão. E, de fato, fui para aquilo. Então, assim, eu virei caixa, né? E para mim,
e nem um minuto eu falava assim, eu tô descendo de nível porque eu tô fazendo isso. Tipo, eu tô... Teve dia, eu até tenho um funcionário meu que até brinca, que me conheceu, né, num sábado eu lavando louça, e eu sou péssima disso. Eu não vou mentir, eu acho que quem me conhece sabe, eu sou péssima na cozinha, eu sou péssima nisso. Mas eu só tinha aquilo, eu tinha que contribuir, eu tinha que lavar a bandeja, eu tinha que, né, girar, né, porque em alguns momentos a gente tem esse tipo de demanda. Então, eu acho que o grande desafio quando você vai empreender, né, principalmente no meu caso, que não era uma empresa tão grande, que eu não tinha também uma possibilidade de pagar gestor, um mega gerente, uma mega liderança, né? Que eu estava acostumada a ter, né? Nesse momento. Então, a principal líder era eu. Eu só tinha, na verdade, a única liderança na loja era a minha. Então, graças a Deus, eu acho que eu pude ter eu acho assim que foi a consciência naquele momento, né? De tentar ser muito franca. Tipo assim, eu sempre conversei muito, eu sempre tentei fazer muito treinamento, eu sou muito próxima da minha equipe. Eu tenho, na verdade, a maioria, né, do pessoal do Vignoli são meus funcionários até hoje, né? O Vignoli Guatemi, que a gente chama. Muitos estão comigo, inclusive agora, né? No meio do corona, todo mundo mandando WhatsApp. Meu Deus, muita saudade, a gente nunca passou tanto tempo sem se ver. Tipo, não existe isso pra mim, né? Eu tô na loja todo dia. Né? Então... Agora, interessante, e uma das coisas que a gente fez na primeira live, que foi a live com o Sami Nicolau, ele falou sobre alguns valores que são valores dos fundadores, que são institucionalizados na empresa e que o herdeiro vai levando esses valores como um legado. E aí fica muito claro, né? Porque assim, eu conheci a família, eu conheci vocês, atuei e sei o quanto vocês são, assim, fora da curva mesmo, né? Porque eu tô na frente, que eu sei que a família todinha tá me assistindo, mas vocês são fora da curva no sentido de que vocês têm funcionários antigos, né? Não existe um turnover alto na empresa de vocês. Vocês têm todo um valor de acolhimento dos funcionários, de valorização. E aí não podia ser diferente. Então eu vejo muito esse valor indo, você levando esse legado para o seu próprio negócio. Por isso que você tem a equipe próxima. Muito. E até interessante, ela até assim, às vezes eu fico um pouco distante, né, da CB e às vezes vou e volto, eu acho que é um movimento normal. E quando eu fui fazer os valores, né, do Vignoli, porque os valores do Vignoli, ele teve que ser construído, né, no decorrer desses anos. E eu não lembrava mais do da CB, não vou mentir. Eu que construí o da CB na época, numa reunião de liderança, e eu fui criar o do Vignoli. Né? E aquilo, para mim, a gente criou em grupo, né? A gente fez uma dinâmica, o que a gente mais, né, as características, quais são as ações que a gente mais valoriza. Então, a gente fez todo um processo. E, por incrível que pareça, deu 2 grandes valores que eu acredito que são os 2 principais valores da CB. Não foi planejado, né? Foram 2 equipes totalmente diferentes, né? Assim, se a gente for pensar, os valores da CB foram construídos há muito tempo, né? Foram renovados, mas já, né, a base já foi construída, que é a humildade e a transparência, né? Então, assim, esses 2 valores é o que, de fato, é da gente. E até é interessante, quando tu falou esse negócio de herdeiro, né? Eu fico pensando, herdeiro, vou ser sincero, eu não gosto muito dessa palavra. Sempre bato. Vou já desmistificar isso. Herdeiro de quê? Eu sou herdeira de quem, né? E ficava aquilo. Eu sou bem sincera, né? Aquilo ficava dentro de mim. E aí, quando eu comecei a pensar, na verdade, a gente é herdeira de valor, né? De um legado. Com certeza. Minha principal herança é os valores que eu tive. Então, assim, independente se eu tô de patrimônio, na companhia marítima, se eu tô na CB, o que é que importa para mim, né? Então, assim, eu não tô querendo falar aqui financeiramente, né? Para mim, eu acho que você sabe disso, pouco importa, né? Até porque é verdade. Eu não teria saído da minha zona de conforto, né, da distribuidora, se isso com certeza, de fato fosse enraizado dentro de mim, porque eu ganhava um excelente salário, né? Você sabe, eu tinha uma construção lá dentro. E, na verdade, é muito mais o que a gente é. E eu acho que quem a gente é tá em qualquer lugar. Tá aqui, tá ali, tá dentro. Né? E é muito interessante o que você falou aí sobre herdeiro. Existe ainda um preconceito desse nome. Eu lembro que eu fui apresentar um projeto de formação de herdeiros para uma instituição aqui de Fortaleza. E na hora o presidente olhou e disse assim, tire esse nome é horrível. Coloque novos líderes empresariais. Aí eu disse assim, eu disse para ele, olha, herdeiro
é aquele que herda. Isso Não é sei o herdeiro. quê, né? Então, assim, o que é É, que ele vai herdar? E ele herda, que é o que eu falo no primeiro capítulo do meu livro. Ele não herda achei só ele, ó. patrimônio. Livro. Aí, tá vendo? Ele não herda só patrimônio. Ele herda um sonho de alguém, ele herda valores institucionalizados, Experiência ele de herda vida. experiência de vida. Olha o que você trouxe de herança, de experiência do que Uhum, você vivenciou dentro da empresa familiar, dos valores que estavam institucionalizados na lá, CB e hoje estão no Vignoli. E olha que identificação com duas equipes totalmente totalmente diferentes. Vocês diferente. chegaram no mesmo lugar. Mas por quê? Porque a organização é o reflexo do seu líder. Uhum, Você é a líder dessa organização. O seu avô, seu pai, seu tio, seu irmão, sua mãe são os líderes daquela organização. sim. E vocês têm os mesmos valores. Então, para onde você vai, você leva essa herança. Né? Isso. Então, herdar é muito mais amplo do que as Muito. pessoas pensam, Porque né? às vezes o E herdar vem da herança mesmo. Porque a gente usa a exatamente. história da herança financeira. E eu acho, na verdade, eu fui pensar, né, quando você me mandou o tema, eu fiquei herdeiro, herdeiro de quem? Né? Herdeiro, o que é que a gente está de fato querendo falar aqui? Me incomodou um pouquinho essa palavra, porque eu acho que a gente usa ela de forma não pejorativa. Falar assim, ah, aquele menino ali é um herdeiro. E eu nunca me Como se coloquei fosse um nessa playboy, como posição. se fosse um que não quer Exato. nada. E eu acho que Mas não é isso essa foi usado. posição. Mas é porque foi usado por muito tempo que o herdeiro era o playboy. Era É, aquele que não fazia nada, que só que ele gastava o dinheiro ganhava. da família. Fato ganhava algo. E assim, É. é até Mas interessante a gente estar falando sobre isso, porque eu acho que eu estou vendo que algumas pessoas que estão nessa posição de família, né, de empresas familiares entraram, que é até algumas amigas, e que assim, que de fato essa palavra não é só para isso, né? Não é isso. é. Ela pode até ser, mas ela não é, Ela tem que né? ser ampliada, no sentido de você estar herdando, né, não só patrimônio, porque você vai herdar patrimônio. Se um dia, Deus o livre, seus pais se forem, vai ter algum É patrimônio para você natural, herdar, é natural. é a nossa lei, né? Mas, olha que coisa linda que você falou. O que é que você mais herdou aí? Foi os valores. Você é muito trabalhadora, eles são muito trabalhadores. Seu É, avô, ele trabalha até hoje. Um dia desse encontrei ele no aeroporto. Lá estava ele. Eu disse, o senhor está indo para onde? Ele, estou indo para Salvador, vou para uma reunião. E é, aí, ele lá com a malinha dele, com teu tio, indo para Salvador, quer dizer, que não para, trabalhou a vida toda, a história dele é muito linda, é baseado no trabalho, e você é muito trabalhadora. é, Então, assim, é. você é muito humilde, você não tem negócio de frescura, sua família também. Então, assim, são esses valores que você está herdando, e que isso é que é legal você dividir. Porque você tem que. Por que que eu estou fazendo essas lives, né? Para Pronto. mostrar exatamente vários temas. Por exemplo, na próxima semana eu vou estar com uma herdeira que perdeu o pai no meio do caminho. E ela teve que assumir o negócio porque eram quatro filhas mulheres, era um negócio de engenharia, ela Uhum. era formada em direito, ela nem entendia direito do negócio, só que o pai faleceu e o negócio estava lá. E alguém tinha que assumir, o Alguém, negócio era no outro estado, ela teve que se mudar. Então, entendi. assim, foi muito difícil para ela. Ela vai falar dessa superação, mas é como ela disse: meu pai deixou um legado, uma herança, estava lá, a empresa, os funcionários, tudo olhando, e agora? Né? E Como é que vai assim, ser? Vamos fechar? eu Não acho que quando vamos? a empresa é forte, na verdade não é a empresa, quando a família ela é forte, forte, como assim forte, né? Que palavras assim? Na verdade, a gente tem enraizado dentro da gente. Eu acho que para onde eu for, eu vou Você saber vai da onde eu levar. vim, né? E eu acho que é até interessante falar também que se tu me perguntar hoje qual foi uma das maiores, eu até já falei, eu acho que no começo, mas assim, uma das minhas grandes realizações foi ter ido para a CB. Na verdade, eu acho que a minha grande, né, ter ido, porque foi lá que eu me descobri, foi lá que eu Pois descobri é. quem eu sou. Porque se eu não tivesse isso, tu imagina, eu fico pensando assim, se eu não tivesse ido para a CB, onde eu estaria Onde é que hoje? eu tava? Será que eu estaria, na verdade, enriquecida desses valores? Será que isso estaria dentro de mim? Será que quais escolhas que eu teria feito, né, no decorrer desse tempo? Porque lá, mas eu sou muito próximo do meu pai e da minha mãe, a Maria do meu avô e da minha avó também. Mas assim, não é isso. A gente tem uma experiência diferente quando a gente trabalha junto. É uma experiência mais intensa, né? É estar de manhã, de tarde e de noite juntos, é discutindo assuntos juntos. E a gente tem muito isso, de discutir, de estar junto. A gente tanto tem um momento de lazer, né? Minha família tem muito isso do lazer, de estar junto. A gente ama viajar.
junto. Óbvio que a gente se conhece Eu bem. vi que você tá velejando também. Tô, Olha aí. fica aqui, ó, entendeu? Continuar. O lazer tá ampliando, viu? Agora Eu tudo vi. junto, né? Então, assim, na verdade, o que eu acho importante é isso. Às vezes a gente se fecha. Tem algumas pessoas que eu conheço que falam assim: ah, eu não quero aquilo de jeito nenhum, não tem nada a ver comigo. A distribuidora no interior, eu vou viajar para o interior, tem nada a ver comigo. Que em algum momento eu pensei nisso. Como é que eu vou todo dia trabalhar em Maracanã? Eu fui por 4 anos e amava, né? Não vou mentir, não. Eu amava chegar lá, almoçar lá todo dia, fez parte da minha vida, da minha rotina. E isso tem né, tem o positivo e tem o negativo, como toda experiência. Mas de verdade, assim, com certeza foi uma experiência muito rica. Rica em todos os sentidos, porque eu pude aprofundar na prática, porque você fala assim, ah, meu avô é trabalhador, que ele começou do nada. Mas eu vi aquilo, eu Pois é, presenciou, vivenciei, né? Então, assim, eu de vivenciou. fato vi. Então, eu amava fazer integração, né? Integração é quando, não sei se todo mundo sabe, mas Entra o o funcionário, né? colaborador entra, que você vai contar. A gente tinha um processo de integração super bacana lá na CBI, eu que fazia. Na verdade, eu adorava fazer, porque eu poderia passar de fato quais eram os valores da família. E assim, quando eu contava a história do meu avô, aquilo me deixava tão feliz, sabe? Assim, de estar ali participando. E independente de eu não estar contando aquilo todo dia, né? Ou toda semana, como a gente fazia a integração, eu tô hoje, né? Não tô contando, mas ela tá muito dentro de mim. Então, eu acho que é isso que importa, né? Que foi o que a gente conversou. O valor, o herdar, tá dentro, né? Mas eu sou muito feliz por ter me aberto, tipo, ter E é tido essa engraçado, possibilidade. você trouxe esse negócio do herdar valor, né? A gente fez uma aula lá na plataforma interna, com os herdeiros da plataforma, e o Sami conduziu. Foi um bate-papo só de herdeiro para herdeiro, só era herdeiro. E aí o Sami falou o quê? Ele pediu para que cada um falasse os valores do avô, do pai, que eles sentiam que estava institucionalizado no negócio, que era um valor reconhecido. E depois ele pediu para cada herdeiro falar onde ele se viu atuando com aquele valor. Então, assim, você já deve ter se visto várias vezes lavando o prato. Isso é um ato de humildade. Ir para o caixa. Ah, porque eu sou a dona, eu não vou para o caixa. Ah, porque eu não vou lavar uma bandeja, porque eu estou precisando lá rodar as coisas e agilizar e faltou alguém. Né? Então, isso é humildade. Né? Isso é trabalho duro. E até Que são os valores que você falou, né? E até hoje, eu passei, a gente está de lockdown, então a gente está com a equipe toda reduzida, né? Tanto do Vignoli como na Companhia Marítima. E hoje, por exemplo, eu fiquei de 9 da manhã até as 2 horas da tarde dentro da loja, separando o pedido, só tinha eu, né? A gente deu suspensão para os outros funcionários, separando o pedido, fazendo cartãozinho, botando endereço, indo na casa de cliente deixar. Então, isso também faz parte, né? Isso não é porque eu tá dentro do valor aí, dos isso está valores. dentro, né? E se isso para mim é importante, eu vou estar cumprindo minha missão, né? Porque às vezes a gente acha que empreender, ela é muito, ele tem um pouco de glamour, tipo assim, eu tô empreendendo, eu sou um empreendedor. E na verdade, óbvio que tem o seu glamour no sentido assim, você pode ter uma remuneração bacana se o seu negócio der certo ou não, enfim, a gente também tem um risco. Tem um risco, Mas eu acho que a gente se bota à prova, né? A todo momento, nesse papel, né? Assim, de exercer esse papel todo dia. E eu acho que isso é muito bacana, porque eu acho que uma palavra é muito interessante, porque assim, acho que tu sabe que a gente brinca, né? Os Costa e os Brasil, né? Lá porque CB é Costa Brasil, né? Então, Costa do meu avô, do meu tio e Brasil do meu pai, né? No caso, meu pai e meu irmão. E a gente fala assim, os Costa trabalhador, os Brasil é planejador. E a gente fica brincando, né, assim, com essa história. E eu acho que eu tento pegar esse mix dessas duas, né, duas famílias, né, que se uniram, que é a minha família, de fato, Costa Brasil, para estar inteira, né, nesses negócios, nessas ações todo dia. Tá aí, o seu avô indo comer pizza todo dia, comendo lá no Vignoli para poder dar força. E olhava, né, para todo mundo e falava assim, minha filha, fale com aquele cliente, vê se ele tá satisfeito, eu vou, peraí, então, amor, também é demais, não me faça esse papel. Porque assim, né, tinha um pouco Ele de entusiasmado. cuidado, né? E eu acho que tem muita história também do cuidar com E aí você ainda, depois de montar as duas empresas, ainda entrou em outra franquia totalmente diferente, né? Porque uma é alimentação e a outra é vestuário. Foi? Assim, propósito que eu digo assim, na verdade,
eu acho que eu tenho algo dentro de mim que é a curiosidade, né? Eu acho que é uma... Eu quero testar. E eu acho que eu tô na idade de testar, né? Eu coloquei, Legal. na verdade, na Companhia Marítima eu tenho uma sócia. No Vignoli, né? Eu não tenho, assim, sou eu mesmo que estou na operação do dia a dia. E a Companhia Marítima, ela surgiu para mim num momento bem especial, assim. Na verdade, eu estava implantando o Via Sul, né? A terceira loja do Vignoli. Quando surgiu a oportunidade da Companhia Marítima, minha mãe até falava assim, ela é louca, ela vai implantar 3 lojas no mesmo mês. Tipo assim, como é que ela vai conseguir botar 3 lojas? Tipo assim, uma dia 1º, outra dia 5 e outra dia 15, né? Toda semana tinha uma abertura de loja, né? Então, assim, para mim, a Companhia Marítima, ela veio no sentido de ampliar mercado, ampliar horizonte. Então, a franquia é uma franquia muito estruturada, né? De São Paulo, é do Grupo Rossetti, os maiores fabricantes, né, da América Latina. Então, isso me deu a possibilidade de estar com muita gente grande. Grande não no sentido de nada, mas é grande de experiência. Então, assim, eu tive Uhum. experiência com o Benny Rossetti, que é o dono da marca, né? No momento da compra da loja. Então, eu me senti altamente capaz, sabe? Nesse momento, assim, não, eu vou aqui, eu vou sozinha, de pegar um voo para São Paulo Um sozinha. desafio maior ainda, né? E se dar conta, sabe? Disso, Uma assim, franquia maior. uma franquia maior, mais estruturada. Então, acho que isso pra gente, né? Pra mim, me trouxe muito conhecimento, né? No resto da dúvida. Mas foi no intuito mesmo de ampliar, né? Para minha alimentação, eu amo, vale muito a pena. Inclusive, é o meu dia a dia maior, é no Vignoli, porque acaba que gera mais trabalho mesmo, é normal a alimentação. Mas É. uma coisa, na Companhia Marítima, a gente olha outro mundo. Eu tô dentro dos shoppings, né? Tanto do Iguatemi quanto do Rio Mar, nas duas franquias, o que me facilita, porque eu tô o dia inteiro subindo e descendo, É. subindo e descendo, subindo e descendo. Né? Eu fico no escritório, mas eu fico sempre descendo nas lojas. E, e para mim é isso, assim, foi a curiosidade e o poder de tentar. Eu acho que a gente nunca vai acertar de primeira. Eu até no Vignoli, eu até digo que eu fui muito, não é sortuda, não sei se é sorte, mas assim, foi muito bom eu ter tido um negócio que deu certo logo de cara, um negócio que girou bem, óbvio, com o trabalho, com a marca, com tudo isso, mas assim, foi muito bom eu ter me descoberto nisso. E com a Companhia Marítima é tudo diferente. Na É verdade, não é diferente, é franquia outro que a mundo. gente fala, é markup, né? Não é a compra, não é diária, a compra, né, é por coleção. É, Então acaba coleção. que a gente vai se adaptando nessas diferenças, mas eu acho que é um mundo novo. E eu acho que na minha Muito idade bacana. eu queria estar aberta para isso, né? Eu queria ter a possibilidade. Se eu tenho a possibilidade de estar, eu vou estar. E eu até falo, se for possível entrar em outro negócio, não esse ano, né? Porque enfim, o corona acabou que É, eu, mas mexeu com tudo. com tudo, né, de planejamento, mas assim, se for possível, a gente, né, ter um outro negócio, eu tenho uma oportunidade de entrar em outra coisa que me some. O que eu tô à procura é que aquilo vai, que me agregue, me torne uma pessoa melhor. Assim, eu acho que é isso que a gente procura, sabe? E assim, a gente está caminhando para o final da live, né? Então, assim, para poder a gente não derrubarem a gente de uma Do vez, nada, né? a gente vai começar a se despedir. Então, Tá. assim, eu quero te agradecer, né, por esse carinho, por poder estar com você, né? É sempre muito bom estar perto da sua família, né? Seus pais, seus avós sempre são muito acolhedores e o acolhimento é um valor muito bacana dessa família, né? Uma Uhum. família muito acolhedora. Assim, sou muito grata pelo trabalho que eu desenvolvi com vocês. Eu aprendi muito também, que a gente é uma troca, é uma via de mão dupla, a gente aprende muito. Também Então, acho. sim, foi maravilhoso. Vocês, assim, eu tenho um carinho especial por vocês, mas assim, eu tenho certeza que quem nunca lhe viu, que está aqui nessa live, né? Tem algumas famílias empresárias que eu acompanho. Inclusive tem uma de Salvador aí que está sempre movimentando aí as discussões que eu estou atendendo pela Price. E eles não lhe conhecem, mas se tem uma palavra que resume um pouco da Marina, é a segurança. Você é muito segura. A forma como você fala, é assim, você acredita em você mesmo, você acredita nos seus projetos, você acredita que vai dar conta dos seus desafios, e eu acho que isso é fundamental para qualquer empreendedor. É essa fé inabalável de que vai dar certo, que você vai superar, né? Em nenhum momento eu vi aqui você se lamentando, você podia passar a live todinha falando, ai, o corona, o corona, o corona, né? Ai, não. Mas assim, você falou exatamente das coisas boas
né, que você traz dessa família, Uhum. desse legado, dessa herança de valores que você está perpetuando com seus negócios. Isso é fantástico. Então, assim, Marina, parabéns, eu sou sua fã. Assim, Até, lhe obrigada. dou o maior apoio. Acho que você vai muito longe. Não é só Vinholi, não é só Companhia Marítima. Não, Eu sei que não é o momento agora, mas logo, logo a gente vai ver mais negócios chegando, porque eu sei que você é muito empreendedora e você tem sangue no olho. Então, assim, te agradeço demais e quero te passar a palavra para que você na possa fazer suas verdade, considerações. eu queria te agradecer. Eu nunca fiz uma live, para quem não, né, assim, quem não sabe, a minha primeira live, para mim eu tava até, meu Deus, o que é que eu vou falar e tudo, mas eu sou muito espontânea, então eu achei que ia dar certo. Eu aceitei, Aleté, esse desafio pelo tamanho, na verdade, a também a gratidão que a gente tem, né? Não só eu, mas eu sei que minha família inteira tem por você. Você teve junto, né, de um ano importantíssimo pra gente. E eu até digo mais, não só do ano, eu me lembro muito do dia que a gente te chamou para conversar nós quatro, né, no escritório. Não lembro. Não sei se tu lembra, já não estava mais, né, o programa não tinha mais, já tinha terminado e a gente precisou de uma conversa de esclarecimento da família. E você se disponibilizou e foi, perguntou e estava junto. E eu sei que a gente tem esse ombro, né? Essa parceria. No momento que a gente precisar de um diálogo, Com tá certeza. precisando. Então, assim, eu acho que isso é importantíssimo, a gente ter essa relação. Então, na verdade, eu também sou muito grata, né, pelo trabalho, porque esse trabalho que foi construído, né, com você, nos fortificou, né, enquanto família. Eu acho que a gente ainda hoje, a gente já era muito próximo. A gente, quem conhece a gente sabe, tipo, a gente é todo mundo junto e é toda hora e se fala todo dia. E, né, meu pai e minha mãe Moram literalmente tudo perto. tudo perto, todo mundo do lado. Eu acho que o vovô e o papai já fizeram umas 6 ligações só hoje, só para tu ter noção. É o dia inteiro, sabe tudo, né, um do outro. Então, eu acho que isso fortaleceu. Mas não é fortalecer de ter aquela ligação, mas é de ter uma coisa mais profunda, uma coisa assim, a gente se conhece, né? A gente sabe quais são as limitações um do outro, a gente sabe quais são os sonhos, a gente sabe onde a gente quer chegar enquanto família. E eu acho que isso tudo tá Se alinhado, respeitam. isso tudo tá alinhado, é tão importante, eu acho que esse trabalho, na verdade, ele foi muito, não sei nem que palavra, assim, eu sou muito grata por a gente ter tido, eu enquanto, né, família, enquanto filha, ter tido a oportunidade de participar. Eu acho que é uma coisa grandiosa, né? E me modificou, eu acho que para melhor, a gente está em constante modificação, óbvio, Claro. mas naquele momento me fez trilhar um caminho muito especial, né? Então, por isso que eu te digo, eu sou muito grata e é por isso até que eu tô aqui hoje, assim, no sentido de, óbvio, que é compartilhar um pouquinho, acaba que eu, né, coloquei um pouco da minha experiência, mas eu acho que quem puder, né, tá pegando, agregando, então até lendo teu livro, assim, para, né, para ver um pouquinho quem trabalha com empresa familiar, isso é muito, muito bacana. Muito obrigada, viu? Vou Nada, aproveitar e mandar um beijo especial para o seu Alfredo e a dona Terezinha, que estão aí assistindo tudo. Dona Terezinha já deu tchau, já fez comentário aí, tô morta de né? Um saudade abraço deles. A no única Luiz coisa ruim do Cláudio. corona, na verdade, eu não vou nem Ah, falar pois da empresa. é. A empresa, eu até digo, eu acho que a gente, nós jovens, né, estamos passando por uma grande lição de vida. Né? Para mim, eu tô tomando tudo como aprendizado. Meu Deus, se eu não É vivi, isso mesmo. a gente vai aprender. Alguma coisa eu vou aprender com isso, né? Me mexeu, né? Fez a gente se mexer, os jovens, né? Principalmente Repensar. passando por isso. Mas a única coisa ruim do corona é estar longe deles, né? A gente sempre É, está distante. A única é coisa que a gente pode verdade. lamentar é isso. Mas que bom que eles também estão com saúde, estão tudo aí nos assistindo. Ó, ela tá mandando Obrigada, beijo. beijo. Obrigada. Lindos. Pois muito obrigado, né? É Obrigada a assim, você, foi Aleté. muito bacana. Um Foi beijo. muito bacana Precisando, você se dividir essa precisar, tô experiência. aqui. Viu Tá bom. sempre. Um beijo. Beijo, Bem grande. tchau.